Relógio Entrevista está no ar. Vamos nessa, conectado com você, sintonizado com o mundo. Para você que liga, se liga todo dia, o dia todo. Tá no ar mais uma edição do nosso Relógio Entrevista com seu amigo Paulo Roberto Planeta. E atenção, minhas amigas, donas de casa, hein? Prestem bem atenção do que a gente vai falar agora, que é sobre vocês aí, que está sempre em sintonia com a gente. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Hoje vamos falar sobre um assunto que interessa a muitas brasileiras, né? Sobre aposentadoria e benefícios previdenciários para mulheres. E essas dúvidas, né, com certeza surgem sobre regras, tempo de contribuição, mudanças na legislação e quais são os direitos garantidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Para nos ajudar a entender melhor esse tema e orientar as nossas ouvintes, eu vou conversar agora com a advogada previdenciarista Monique Vieira, que vai esclarecer as principais questões sobre aposentadoria e benefícios destinados às mulheres, a qual eu já desejo aqui um bom dia especial. Doutora Monique, seja muito bem-vinda aqui na programação da nossa querida Rádio Relógio e mais uma vez um bom dia especial do seu amigo Paulo Roberto e de toda a família Rádio Relógio. Olá! Olá, muito bom dia a todos. Saúdo a todos os ouvintes da Rádio Relógio, agradecendo muito essa oportunidade de vir aqui trazer esclarecimentos sobre o direito previdenciário da mulher, já que estamos no mês de março e é o mês que se comemora, né, o Dia Internacional da Mulher. Então, estamos aqui para trazer algum esclarecimento. Ok, mais uma vez, muito obrigado. Já trazendo aqui a primeira pergunta, doutora, qual é a idade mínima atual para a aposentadoria feminina? Hoje, após a reforma da Previdência de 2019, uma mulher para se aposentar, ela tem que ter no mínimo 62 anos de idade e 180 contribuições, que equivalem a 15 anos. Essa é a regra geral, mas nós também podemos observar e muitas conseguem se aposentar mais cedo através das regras de transição, onde serão contabilizados ali tanto o tempo de contribuição quanto a idade. E uma exceção, também uma segunda exceção, são os casos da trabalhadora rural, da mulher com deficiência, que geralmente se aposentam aí entre 55 anos. Então, nós precisamos observar caso a caso, mas a regra geral é que precisa ter pelo menos 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Então ainda existe aposentadoria, né, por tempo de contribuição para as mulheres, né, doutora? Já pegando essa canjinha da senhora aí sobre essa resposta da primeira pergunta. Para aquelas mulheres que começaram a contribuir depois da reforma da Previdência, ou seja, depois de 2019, não existe mais a aposentadoria só por tempo de contribuição. Sim. Sempre haverá ali o fator etário, que é uma idade mínima. Mas para as mulheres que já contribuíam antes da reforma, né, antes de 2019, já estavam inseridas no mercado de trabalho, existem, né, como já falei, aquelas regras de transição, que são ligadas ao tempo de contribuição e à idade, né, como o sistema de pontos e alguns tipos de pedágio. E é por isso que eu sempre falo que é muito importante se fazer um planejamento previdenciário, porque muitas mulheres ainda conseguem se aposentar em condições melhores do que a regra atual, né? Por isso que é da importância da utilização das regras de transição ali, da equiparação entre uma e outra. Certo. Só lembrando mais uma vez aos nossos ouvintes, né, que eu estou conversando com a advogada previdenciarista, doutora Monique Vieira, né, que está esclarecendo para a gente sobre a aposentadoria, né, que as nossas mulheres, né, deste mundão de meu Deus aqui, do nosso Brasilzão de meu Deus, estão prestes a se aposentar. Inclusive, doutora, a Fernanda de Duque de Caxias, que é nossa ouvinte, ela quer saber o seguinte: como ficam, doutora, as mulheres, né, no caso as mulheres no geral, que interromperam a carreira para cuidar dos filhos? É uma pergunta muito eficiente aqui pra gente.
essa é uma realidade de muitas e muitas brasileiras. Geralmente, quando a mulher se vê naquela necessidade, né, de parar para cuidar de seus filhos, para acompanhar a sua criação, isso acaba gerando buracos no seu histórico ali de contribuições, o que pode vir a atrasar a aposentadoria ou até a reduzir o seu valor. Mas eu prefiro olhar assim de um modo bastante positivo, porque é sempre possível voltar a contribuir. E existe uma modalidade da contribuição da dona de casa de baixa renda, que é a mulher precisa apenas contribuir com 5% do salário mínimo, desde que tenha outros requisitos, né? Ser uma trabalhadora apenas do âmbito domiciliar, trabalhar apenas ali dentro de casa para sua família. Ela precisa ser de uma família de baixa renda e também ser inscrita no CRAS. Essa família precisa estar inscrita no CRAS. E após isso tudo, efetuado o pagamento, precisa ir lá no site do Meu INSS e validar essa contribuição. Esses são os requisitos para uma contribuição de apenas 5% do salário mínimo. Mas olhando para outros casos também, né? A mulher voltando a contribuir, estando segurada do INSS, ela vai poder aproveitar os períodos que ela teve anteriormente na sua carteira. Se por acaso ela trabalhou no serviço público, quando ela teve lá o seu primeiro emprego, todos esses períodos vão ser contabilizados. Então, a gente precisa sempre olhar, né, de um lado positivo e saber que pode-se começar novamente, pode-se retomar essa qualidade de segurada. Certo, obrigado, tá? Fernanda, de Duque de Caxias, está aí a resposta da nossa querida doutora, né, grande advogada previdenciarista, doutora Monique Vieira. Com a sua eficiência, né, de cuidar dos filhos, cuidar do marido, ela é uma mulher guerreira, né, batalhadora sempre. Agora, finalizando aqui, doutora, como funciona o salário maternidade atualmente? Vejamos, o salário maternidade, que é um benefício pago pelo INSS, ele é pago àquela mulher que precisa se afastar do trabalho para cuidar do seu bebê, seja através do parto ou através de uma adoção. E também em alguns casos de aborto não criminoso. Então, a gente precisa ficar bem atento a isso. A trabalhadora, né, aquela mulher com a carteira assinada, CLT, em regra, ela recebe o benefício pela empresa. E depois, essa empresa é ressarcida pelo INSS. Mas a contribuinte individual ou facultativa, né, aquela mulher que faz a sua contribuição mensal através do carnê do INSS, fazendo o pagamento da GPS, e também a MEI, ela precisa entrar lá no aplicativo do Meu INSS e fazer o seu pedido lá. Pode ser feito através do aplicativo do Meu INSS e também pelo 135. E essa mesma modalidade vai se aplicar para aquela que esteja desempregada, mas ainda no período de graça, ainda coberta pelo INSS. Então aqui o que é muito importante ficar fixado é que se houve uma contribuição ao INSS e se é mantida a qualidade de segurada, a mulher tem direito a esse benefício, mesmo que ela esteja desempregada nesse momento do parto. Certo, tá aí o recado então, para você que está acompanhando aqui a nossa programação. Mais uma vez eu quero agradecer o carinho, né, e por esta grande oportunidade a doutora Monique Vieira, que é uma grande advogada previdenciarista. Doutora, suas considerações finais, fica à vontade. As minhas considerações finais aqui, eu gostaria de trazer um alerta, né? Já que março é o mês da mulher, nós precisamos fixar em mente que não é só em março que a gente tem que falar sobre isso. Sim. Né? Não adianta ser lembrado os direitos só uma vez por ano. A Previdência Social é muitas das vezes a única rede de proteção que a mulher brasileira possui. Essa mulher que cuida da casa, dos filhos, e mesmo assim ela tem a sua contribuição impossível de ser realizada. E o meu apelo aqui é para que toda mulher procure se informar, procure conferir lá no cadastro do CNIS que se encontra no Meu INSS,
perguntar, guardar documentos e não ter medo de buscar os seus direitos. A informação previdenciária sempre será também uma ferramenta de liberdade. Mais uma vez, eu agradeço aqui muito a oportunidade de vir aqui falar na Rádio Relógio, essa oportunidade de trazer um pouquinho de esclarecimentos previdenciários, principalmente nesse mês da mulher, exclusivamente para mulheres. E quem quiser aqui acompanhar, né, meus conteúdos, eu me encontro lá no Instagram sob o @Monique Vieira Advocacia. Lá eu falo um pouquinho de vida pessoal, de direitos previdenciários e eventos jurídicos também. E lá vocês me encontram. Mais uma vez, muito obrigada por tudo. Ok, doutora. Eu quem agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio. Lembrando que quem ficou interessado ou interessada, quer ouvir de novo, ouviu só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Doutora, até a próxima, hein? Essa edição fechou, meu povo!